Graças a Deus, boa noite a todos os amados, os queridos irmãos. Estamos de volta, é bom estarmos de volta, é uma alegria, é uma satisfação grande estarmos mais um dia, mais uma noite na presença do nosso Deus, e agradeço a Deus por esta oportunidade, eu posso dizer, rica oportunidade de mais um dia estarmos com vida, mais um dia estarmos na presença dele, realizando essa live, realizando este momento com Deus. Então, que todos vocês sejam bem-vindos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, você de perto, você de longe, você que está entrando agora, meu muito boa noite para você, um abraço deste amigo que vos fala, o pastor Deocleciano da igreja Tabernáculo, o Santuário da Libertação. Olha, meus queridos, meus amados, daqui a pouquinho nós vamos trazer uma palavra de Deus, vamos trazer uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, e tenha certeza que Deus vai nos ensinar algo nesta noite, como Ele tem feito todos os dias. Estamos nesse processo, estamos nesse período, podemos dizer assim, desta pandemia, nesse propósito, nesse momento com Deus, orando nesse combate espiritual, buscando a força, buscando a ajuda de Deus, e tenha certeza que vamos sair dessa, vamos com certeza chegar do outro lado dessa situação com a nossa vitória nas nossas mãos, e Deus vai estar conosco, como Ele sempre está presente nas horas difíceis, nas horas mais de perigo. Creia que Deus, Ele tem sido nosso socorro. Mas eu quero trazer, antes da palavra, louvar a Deus uma canção bonita, uma canção de adoração ao nosso Deus, que faz uma exaltação a Deus, amém? Então vamos ouvir esta canção enquanto os irmãos vão entrando e vão participando, deixando o seu amém, ou deixando o nome de alguém para oração. Fique à vontade, no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus então essa canção. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, os homens, os reinos, principados e potestades se prostra ante a sua majestade, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar, e dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, aleluias, e dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Declare com todo o seu coração. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara com a formosura do nosso Deus. O sol, a lua,
as estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens dos reinos, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade, porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, só me resta te adorar, Senhor, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Fala pra ele e dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, vai entrando, vai participando. Tem uma palavra muito abençoada para o teu coração. Já estou vendo presente, assistindo a nossa live, meu grande amigo Luiz Dias. Meu abraço, meu querido, abraço forte. Deus abençoe a tua vida. Também deixa eu ver mais alguém, deixa eu puxar aqui, a irmã Scarlett, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Olha, vai entrando aí, cadê os meus amados irmãos? Cadê a membresia dessa igreja? Jesus querido, amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, os amigos de perto, de longe. Vamos ouvir agora uma palavra muito poderosa. Tenha certeza que Deus vai falar forte ao nosso coração. Como tem pessoas de perto, de longe, na cidade de Belo Jardim, quero mandar o meu abraço para o nosso irmão Luiz, sua família, Ademilton também, que Deus abençoe toda a sua família aí, e aos irmãos de Pesqueira também, alguns irmãos que têm nos acompanhado, às vezes não estão assistindo agora, mas assiste a live no outro dia, né, que fica gravado. Um abraço para todo esse povão bacana, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Agora, vamos meditar na santa palavra de Deus. Talvez você já ouviu falar dessa passagem bíblica, mas o importante é a revelação de Deus através desta palavra, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então vamos lá, hoje tivemos um culto muito abençoado, às 7h30 da noite, mas agora no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a partir do versículo 35, vamos então ler essa passagem bíblica que fala sobre a tempestade. E o título da mensagem, eu já posso, falar para você, ao invés de ter medo, tenha fé. Ao invés de ter medo, tenha fé. Amém? É o título desta mensagem de hoje. Então vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem, quer dizer, o outro lado do rio. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada.
e despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, meus queridos, preste atenção. O que nós encontramos aqui, um episódio que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava aqui na terra, na sua missão, pregando, curando os enfermos, libertando os perturbados, salvando os perdidos, trazendo a mensagem da salvação. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus sempre ia de um lugar para o outro. Ele não ficava só em uma aldeia, ele ia de cidade em cidade, aldeias em aldeias, vilarejos, cumprindo a missão do Pai. E a Bíblia fala que uma certa feita, ele disse aos seus discípulos, depois que despediu a multidão, já estava ficando um pouco tarde, e ele disse: Vamos e passemos a outra margem do rio. Vamos atravessar este mar, este rio, este mar, e vamos para o outro lado. E assim eles concordaram, entraram ambos num barco, e de repente, meu irmão, o inesperado aconteceu, o inusitado aconteceu, o imponderado aconteceu. Diz a palavra de Deus só que quando Jesus entrou naquele barco, como ele já tinha trabalhado o dia inteiro praticamente, ele estava cansado, ele estava exausto, porque ele era Deus, mas era Deus em forma de homem, e homem se cansa. Você que é homem, você sabe, né? Você é homem, mulher, você se cansa quando você trabalha, principalmente quando você tem um dia puxado, que você sai para resolver uma porção de coisas, e às vezes o dia fica curto. Você tenta resolver uma coisa, vai para um canto, vai para outro, e corre de um lado para o outro, e chega um momento que o seu corpo físico está cansado, e quando está cansado só pede o quê? Cama, descanso. Bem, o Senhor Jesus trabalhou o dia todo, estava muito cansado. Ele aproveitou, enquanto os discípulos estavam ali, no comando daquele barco, ele disse o quê? Vou descansar um pouco. Pegou uma almofada, desceu para a popa daquele barco e deitou para dar um cochilo, descansar um pouco, enquanto aquela embarcação continuava. Só que de repente, enquanto Jesus dormia, levantou-se uma grande tempestade, um grande temporal em alto mar. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram apavorados, tentaram com a sua habilidade de pescadores. Será que aqueles discípulos, eles não tinham, olhando com os olhos físicos, mais experiência do que o próprio Senhor Jesus, olhando com os olhos físicos? Porque Jesus não era pescador, eles estavam acostumados ou seja, embarcar. Eles estavam acostumados a lidar no barco, pescando todos os dias, porque era a profissão de muitos. Eles sabiam lidar dentro daquele mar. Só, meu irmão, que tem coisas que pega a pessoa de surpresa. A pessoa acha que é capaz, mas de repente, meu irmão, por isso que Jesus, certa feita, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Por mais que o homem se ache habilidoso, capaz, capacitado, mas nada acontece sem a permissão de Deus. Meu irmão, o que aconteceu? Tentaram de um jeito, de um outro, e não conseguiram, com as suas habilidades, com seus recursos humanos, a sua experiência de navegação, não conseguiram controlar aquele barco, e as águas começaram a inundar aquele barco. As ondas
vinham tão forte que jogava água para dentro daquele barco, a ponto daquele barco afundar, como diz a palavra, e a pique, quer dizer afundar. Foi quando bateu o desespero, meu irmão, na vida daqueles discípulos, e eles começaram a entrar em pânico, e de repente correram para o Senhor Jesus, desceram rapidamente e despertaram e fizeram uma pergunta para Jesus. É aí que eu vou mostrar para você, explorar nesta palavra o porquê dessa pergunta. É a revelação de Deus. E eles perguntaram: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Faz alguma coisa. O Senhor não está vendo isso? Jesus despertou, repreendeu aquela tempestade, o vento aquietou-se, o mar aquietou-se, houve-se tranquilidade, paz naquele barco, naquela tempestade, naquele mar. E diz a palavra de Deus, queridos, que Jesus repreendeu eles: por que sois tão tímidos? Onde que está a fé de vocês? E eles ficaram admirados e disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Bem, meus amigos, eu quero em primeiro lugar dizer para você que a tempestade é inevitável. Não adianta você querer entregar sua vida para Cristo, entrar dentro de uma igreja, dizer: eu vou frequentar a igreja para me livrar de tempestade. Não existe isso, não tem como. Veja que nem o próprio Jesus se livrou dessa tempestade, nem os discípulos de Jesus, caminhando ao lado de Jesus, se livrou dessa tempestade. Aprendemos em primeiro lugar que tempestade é inevitável na vida de quem quer que seja ela evangélica, católica, espírita, seja quem for. A tempestade é inevitável, vem para todos, isso é fato. E a Bíblia fala que quando surgiu aquela tempestade, a Bíblia fala que o Senhor vai nos mostrar que o Senhor esperava fé, não medo. A tempestade vem, mas estar com Deus, precisamos ter segurança total. Temos que, no lugar do medo, usarmos a fé que o Senhor nos ensina, que Ele nos capacita. Todos têm fé, só precisa desenvolvê-la. Eu digo a você que existem 3 motivos porque os discípulos não deveriam ter medo. Sabe por quê? A primeira coisa, pela promessa de Deus. Deus quem disse: vamos para o outro lado. Isso era uma promessa de Deus, que eles iriam chegar do outro lado. Quando Deus fala, Deus se responsabiliza, meu querido. Se Deus falou, creia. Se Deus falou, tome posse. Por 3 motivos aqui que eles não deveriam ter entrado em desespero. Primeiro motivo, a promessa que Deus fez, que eles iriam chegar do outro lado. Segundo, a presença de Jesus estava ali. Ora, já temos 2 motivos para que eles não tivessem medo, que eles não deveriam temer. Porque primeiro, Jesus fez a promessa: vamos para o outro lado. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Será que as tempestades vai impedir o agir de Deus? De maneira alguma, meu querido. Você tem que crer. Se Deus tem promessa, creia. Não tenha medo, tenha fé. Segundo, a presença de Jesus estava ali. Se a presença de Jesus estava ali, ora, não era para ter medo.
E terceiro, existia paz. Jesus dormindo, meu irmão, significa o quê? Tranquilidade. Jesus estava dormindo, significa que ele estava buscando paz. Existia promessa, presença e paz, porque aonde Jesus está, onde há presença, há paz. Quantas pessoas, meu irmão, que tem tudo isso, mas parece que na hora da tempestade cega, como fizeram os discípulos. Eles tinham promessa, tinha a presença de Jesus ali e tinha paz, mas deixaram que a tempestade fosse maior. Meu irmão, preste bastante atenção. A paz não é a ausência de tempestade. Aprenda isso, que a paz não é o quê? A ausência de tempestade, mas é a consciência que tudo está sob controle, mesmo na tempestade. Paz é isso. Paz não é a ausência de tempestade, mas é a consciência que tudo está sob controle, mesmo diante das tempestades. Paz é isso. Tem pessoas que acham que ter paz é não ter nenhuma tribulação na vida, é no meio da tempestade você ter a certeza que tudo está no controle e está no comando de Deus. Isso é paz. Você está entendendo, meus queridos? Esses três motivos cegaram os discípulos para não enxergar isso: promessa, a presença e a paz. Eles tinham tudo isso naquele barco, mas entraram em total desespero e fizeram essa pergunta. Eu quero explorar agora a pergunta. Por que eles perguntaram? Senhor, o Senhor não se incomoda que perecemos? O Senhor não se dá conta que estamos perecendo? Por que, Senhor? Meu irmão, a primeira coisa, olha, a primeira pergunta para quem está em tempestade é essa. Quantas pessoas que estão em uma tempestade perguntam: por que, meu Deus? Quem já passou por isso? Quando uma coisa acontece, uma luta, uma provação, quantas pessoas se perguntam: por que, meu Deus? Por que comigo, meu Deus? Por que com isso? Por que com ele, meu Deus? Por que, Senhor? Quem nunca passou uma situação dessa? Diante de uma tempestade, e você fez a mesma pergunta que os discípulos: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ou está deixando isso acontecer? Eu falei desde o começo que tempestade é inevitável na vida de qualquer pessoa. O importante é você ter Deus na sua vida. Neste mundo teremos lutas e aflições, ora, porque a nossa estadia, ou seja, a nossa moradia, entenda, queridos, não é aqui neste mundo. Aqui nesse mundo é passagem, queira que não, a nossa vida aqui é passagem, não é vida eterna. A vida eterna é a que Ele reservou lá na glória, para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam aqui. Aqui nós merecemos, recebemos os favores de Deus. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra. Mas tribulações, tempestade, vem para todo mundo, meu irmão. Seja pobre, seja rico, não importa a cor, a raça, a tempestade vem para todos. É inevitável. Então, mas o porquê que eles fizeram essa pergunta? Sabe por quê? Primeiro, por conta da dificuldade que eles encontraram. Eles acharam que só porque Jesus disse vem ou vai, tudo seria mar de rosas. Não é assim que muitas pessoas pensam quando entram na igreja? Não é assim que muitos de fora chegam até a questionar?
Você não está na igreja? Por que está acontecendo isso? Cadê a tua igreja? Às vezes, cadê o teu pastor? Você não deveria estar passando isso. Se ouve muito isso, meu irmão. Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Jesus também estava ali, a tempestade veio. O próprio Jesus foi vítima da tempestade. Os discípulos andaram com Jesus, andavam ali com Cristo e foram vítimas da tempestade. Como nós estamos vivendo hoje, vítima dessa tempestade chamada Covid-19. Todo mundo está enfrentando isso. Podemos declarar que isso é uma tempestade, sim. É uma tempestade. E muitas pessoas estão até esmorecendo na fé, duvidando de Deus, estão até questionando a Deus. Muitas pessoas, cadê os pastores? É isso que se vê nas redes sociais. Muitas pessoas com falta de sabedoria, de espiritualidade, de temor a Deus, dizendo, cadê os pastores, cadê as igrejas? Eu pergunto, cadê Jesus? Aquela tempestade não veio para os discípulos? E quem estava ali dentro? Quem estava naquele bar? Jesus. Isso impediu da tempestade vir? Não. Jesus está na nossa vida. Ele habita com certeza nas igrejas, sim. Mas isso não quer dizer que a tempestade não vem, não virão. A tempestade sempre surgirão, meu irmão. É inevitável. Não podemos então misturar as coisas, murmurar e falar daquilo que nós não sabemos. O mundo, a Bíblia diz, jaz o maligno. Mas nós temos a proteção de Deus. A Bíblia diz que pode matar o corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vivifica em Deus. Nós não podemos entrar em desespero, nem perder a fé, meu irmão. Por isso que o título dessa mensagem, eu coloquei, ao invés de temer, de ter medo, tenha fé. No lugar do medo, tenha fé. Não dê ouvido a estas palavras. Cadê as igrejas? Cadê os pastores? Estamos em uma tempestade. Graças a Deus, eu creio que já estamos saindo dela. Infelizmente, fez muitas vítimas. É fato, é realidade. Muitos venceram. Que a tempestade vem também para ajustar a pessoa diante de Deus. Vem para glorificar o nome de Deus. Aquele que está na fé, meu irmão, a tempestade transforma-se até em bênção na vida dele. Que é isso? É verdade. Até na tempestade, Deus transforma em bênção, meu irmão. Quando nós estamos alinhados com Deus, ajustados com Deus, até a tempestade, Deus transforma em vitória. Deus transforma em bênção. Quantas pessoas que infelizmente Deus ele permitiu, eu vou falar, que fossem até infectadas, para que ela visse o quanto Deus é glorioso na vida delas. E elas venceram, foram curadas, venceram. E hoje ela diz, graças a Deus, Deus foi misericordioso na minha vida. Ah, pastor, e aqueles que não conseguiram? Meu irmão, nós não podemos questionar a vontade de Deus. Você parou para pensar que muitas pessoas, infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que não me interprete mal, às vezes culpa da própria pessoa. Mas pastor, se eu dizer isso, sim, quantas oportunidades que Deus deu para que ela procurasse um médico, para que ela se cuidasse, porque os médicos são bênção de Deus. É Deus que capacita os médicos.
deu saúde para os médicos. E de repente veio esse vírus, por a pessoa não ter esse cuidado antes, já tinha uma enfermidade que ela não tratou, aí foi fatal, meu irmão. Aí eu pergunto, Deus é culpado? É de Deus a culpa? Não, me responda. Deus não deu oportunidade antes para ela se avaliar, para ela se policiar na sua saúde? Quantas pessoas que é ignorante, meu médico é Jesus, eu não preciso de médico. Não faça isso não, meu irmão. Não faça isso. Não pensa desse jeito. Eu passei na cidade de Belo Jardim e eu não esqueço disso nunca. Eu sempre falo, não vou falar o nome da pessoa, questão de ética. Mas quando eu passei nessa cidade de Belo Jardim, uma senhora, ela não morreu, graças a Deus. E há uma pregação que eu preguei e Deus me usou para despertar alguns irmãos para ir ao médico, fazer um check-up. Se está sentindo algum sintoma, ore primeiro e depois vá ao médico. Mas muitos cristãos é ignorante, meu irmão. Eu já orei, não vou para médico não, meu médico é Jesus, e acabam morrendo. E essa irmã estava se segurando, sem querer ir ao médico, se segurando, não, orando, e na fé, Jesus me curou, e Deus me usou na palavra, e ela entendeu que ela precisava ir ao médico. E quando ela foi, o médico disse, se você passasse uma semana, eu diria uma semana, se não tivesse vindo, talvez a senhora não estaria mais viva. Infelizmente ela teve que tirar um seio. Se tivesse ido antes, nenhum seio seria tirado dela. Mas ainda bem que conseguiram tirar um e a mulher se recuperou. Se demorasse mais, nem isso tinha mais jeito. Teve que fazer aquele processo de quimioterapia e tal, mas venceu. Você está entendendo, meu irmão? E muitas pessoas que foram embora, infelizmente, meu irmão, me perdoe. Algumas porque Deus permitiu, porque foi a vontade dele, Deus tirou do sofrimento, mas outras pessoas, infelizmente, há tempos deveriam ter se cuidado, não se cuidaram mais. Mas enfim, meu irmão, que Deus tenha misericórdia. O importante é aquele que morreu com Cristo, glória a Deus, está guardado, está na glória com Deus. Meus queridos, então preste atenção, quero ser breve agora, por conta da hora. Então a primeira coisa, dificuldade que encontraram. Não pensa que você entregar a sua vida, está dentro da igreja, que não vai encontrar dificuldade. Dificuldade vai vir, meu irmão. Sempre nós passamos, mas Deus está sempre conosco. Diante de qualquer dificuldade que passarmos, Deus estando do nosso lado é o que importa. É o que importa, é saber que Deus está conosco. Eles então ficaram perguntando, por que, Senhor? Em outras palavras, eles estavam dizendo o quê? Por que nos trouxesse aqui? Igual o povo lá atrás de Israel disseram a Moisés, por que nos tirasse do Egito, Moisés? Para nos matar nesse deserto? A mesma situação, os discípulos estavam, em outras palavras, dizendo isso. O Senhor não se importa que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor nos trouxe de lá da terra firme e nos colocou aqui nesse alto mar, e agora deixa que nós perecemos? Por conta da dificuldade que eles encontraram. Começaram a questionar pelas dificuldades. Quantas vezes na dificuldade você fica questionando a Deus? Meu Deus, por que eu estou nessa dificuldade? Meu irmão, tenha fé. Não reclama, não murmura. Dias melhores Deus está preparando. Na hora certa Ele te entrega a vitória. Deus é fiel, Deus é poderoso. Segundo,
eles estavam aflitos. Primeiro, a dificuldade. Segundo, a aflição. Na dificuldade vem o que? O desespero. Na dificuldade vem a aflição. Eles estavam angustiados, aflitos, né? Achando que eles iriam morrer. Aquela aflição dentro dele levou eles a procurar e fazer essa pergunta para Jesus. É nessas horas que vem as perguntas, o porquê. Não é assim que acontece? Quando encontramos dificuldade, quando estamos aflitos, a primeira pergunta, meu irmão, ninguém lembra de agradecer a Deus, mas as pessoas chegam para Deus e o porquê, meu Deus? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Não é assim que acontecem as perguntas? Meu irmão, e a terceira, a urgência deles e a demora de Jesus, aos olhos dele. Muitas vezes nós estamos querendo algo na nossa vida, mas a pessoa quer uma coisa, ela quer algo na sua vida que aconteça, que ela fica tão desesperada e perguntando por que está demorando. É verdade ou não é? Quando você quer algo que aconteça e de repente não chega naquele momento, e você fica nervoso, fica aperreado, e vem as perguntas: por que, meu Deus, que está demorando tanto? Por que, meu Deus, que não chega logo essa minha vitória? Por que, meu Deus, que isso que eu estou pedindo e tal, e não acontece? Por quê? Porque era a urgência deles e a demora de Jesus. Jesus estava onde? Dormindo. Então significa, era o silêncio de Jesus. Quem está dormindo está em quê? Em silêncio. Entenda. Por que que eles fizeram aquela pergunta? Porque primeiro, dificuldade, estavam aflitos, a urgência que eles tinham e o silêncio de Jesus. Eita, meu irmão, o silêncio de Jesus é o que mata. É o silêncio que mata a pessoa, meu irmão. É o silêncio, é quando você ora, você pede e parece que os céus estão fechados. É verdade? Não é verdade isso? Quantas pessoas que têm pedido algo a Deus, quantas pessoas que têm buscado, tem pessoas que têm feito um pedido a Deus e parece que os céus estão fechados. Há silêncio, há um silêncio muito grande. Aí vem as perguntas: por que, meu Deus, está demorando tanto? Por que que o Senhor não me desce? E quando acontece, você vê, meu irmão, pessoas sendo abençoadas na sua frente. Você já parou para pensar que aquela pessoa que foi abençoada na sua frente estava na fila há muito tempo? Você já parou para pensar isso? Você sabe a história daquela pessoa? Você sabe, meu irmão, o que ela passou para receber aquela bênção hoje? E você está achando que todo mundo é abençoado e você não? Você sabe o histórico daquela pessoa? Você sabe o quanto ela lutou? Se fazia mais tempo que você? Meu irmão, Deus abençoa na hora certa. Não adianta desespero, não adianta se precipitar em nada. No tempo certo Deus entrega a tua vitória. No tempo certo Deus entrega a tua bênção, meu irmão. O silêncio é o que mata a pessoa. Mata nesse sentido de inquietação, inquietude, ou seja, inquietação. A pessoa fica inquieto, fica ansioso, perguntando por que, meu Deus, está demorando, por que que o Senhor não faz isso e tal, por que o Senhor virou as costas para mim? Era o silêncio. A Bíblia dá um exemplo de Jó. Não vou pregar. Jó, quando começou a pedir a Deus, perguntar: meu Deus, por quê? Por quê? Meu irmão, sabe o que aconteceu? Silêncio total.
Jó viu tudo se destruir diante dele. Jó viu tudo se perder diante dele. Jó viu muitas pessoas o criticando ele. Jó começou a perder tudo porque Deus permitiu. E Jó se perguntava por quê, o porquê. Silêncio total. Quando ele parou de fazer tantas perguntas o porquê, mas ele disse assim: mas eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele disse isso, Deus se levantou e começou a mudar a história dele. Enquanto ele estava por quê, Deus estava em silêncio. Enquanto Jó dizia, questionava por quê, meu Deus, por quê? Mas Jó guardou a sua fé, se manteve fiel a Deus, com a sua fidelidade a Deus. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele não perdeu a sua confiança. Deus quer ver isso, confiança sua em Deus. Deus quer ver que você confia nele. Aí quando ele parou de reclamar e de perguntar de tantos porquês, quando ele declarou essas palavras: eu sei que o meu Redentor vive. Pronto, meu irmão. Deus se levantou e Deus começou a mostrar a glória dele para Jó. Deus começou a revelar a grandeza na vida de Jó. Aí Jó foi quando ele disse, que eu já preguei sobre isso: antes eu falava por ouvir, mas hoje eu falo por te conhecer. Você está entendendo, meu irmão? Por isso, guarda esta palavra no seu coração. Às vezes, a nossa urgência entra em confronto com o silêncio de Deus, porque achamos que está demorando. É o que achamos, é o que pensamos, mas não é a realidade. Por maior que fosse aquela tempestade, faltou isso: confiança dos discípulos. Jesus estava ali, olha. O barco poderia dar giro feito um peão dentro da água, nada ia acontecer, porque Jesus estava ali. Você está entendendo, meu querido? Essa tempestade, estamos passando por ela. Sairemos mais forte, eu creio, porque isso foi um aprendizado. A tempestade também, ela vem como uma escola. Ela vem como isso, uma faculdade, um aprendizado na nossa vida. Tivemos tempo de refletir sobre as nossas vidas. Tivemos tempo de olhar mais para o nosso próximo. Tivemos tempo de adorar mais a Deus, de reconhecer mais a Deus e de voltarmos para os pés do Senhor, quem estava afastado. Pois guarda essa palavra. Guarda esta palavra. Não perca a sua confiança em Deus jamais. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Espero que você tenha guardado, entendido esta palavra de Deus no seu coração. Por 3 motivos, nós não podemos temer a tempestade. Por quê? Pela promessa de Deus que temos, e temos várias. Segundo, pela presença dele na nossa vida e pela paz que ele proporciona na vida de cada um. Paz não é ausência de tempestade, mas é a consciência que tudo está sob controle, mesmo diante da tempestade. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos interceder neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, eu apresento as minhas mãos agora em oração, em clamor, em intercessão, porque é para isso que nós estamos todas as noites,
buscando socorro, ajuda e fortalecimento na nossa fé. Diante desta pandemia, desta tempestade, que já está perdendo as forças. E temos a certeza que o Senhor sempre esteve, meu Deus, e está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai querido, Pai amado, visitai agora esta pessoa que talvez está nessa tempestade ou em outra tempestade diferente, talvez no casamento, talvez na sua vida profissional, na sua vida econômica, financeira, sentimental. Talvez ela está enfrentando uma tempestade, meu Deus, que ela está se perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas meu amigo, minha amiga, creia, e nós confiamos em Ti, Senhor, que este amigo, esta amiga que está passando por isso, o Teu socorro está presente, esteja presente na vida delas. Pai, ajuda, consola os aflitos, dá forças ao cansados, dá ânimo ao abatido, enxuga as lágrimas dos que choram nesta hora e renova o Teu povo. Pai, ajuda a todos os infectados, restaura-lhe a saúde, Senhor, de todos, e continua nos livrando, nos protegendo, a nós e a toda a nossa família. É o que nós intercedemos, é o que esta mãe pede pelos seus filhos: proteção, meu Deus, contra esse vírus maldito. É o que esse filho pede para sua mãe, é o que essa filha pede para sua mãe, para o seu pai, para os seus pais. Que assim aconteça, meu Pai. Guarda os nossos entes queridos, guarda, Senhor, toda a nossa família, e que a Tua bênção, meu Pai, a Tua virtude, a Tua graça esteja sobre cada um de nós. Eu apresento um copo com água, que o Senhor abençoa, que o Senhor coloca a Tua bênção, a Tua virtude e o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos que crerem, diga graças a Deus. Amém, meus queridos. Eu vou tomar um pouco da minha água. Se você preparou a sua, pode tomar um pouco agora. Meus amados, é isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha, como eu sempre tenho pedido, não peço mas para a obra de Deus eu peço. Nós não estamos tendo cultos na igreja ainda. E eu não sei nem se, quando tudo for liberado, se nós teremos 100% a presença dos irmãos. Por quê eu digo isso? Porque existem pessoas que são grupo de risco. Mesmo que a prefeitura, as autoridades sanitárias liberem, mas a certeza e tranquilidade é quando tudo estiver sem casos, diminuir mesmo. Mas enquanto estiver, com certeza há um certo cuidado. Mas os compromissos da casa de Deus, meus amados, não esperam. Todo mês temos o aluguel a acertar, temos a água, a luz. E eu peço encarecidamente, não por mim, mas pela obra do Senhor. Se você ama a casa de Deus, meu irmão, se você ama de verdade, envie a tua ajuda para essa obra. Se você quer que essa porta permaneça aberta para acudir e ajudar pessoas aflitas, faça isso, que Deus, os olhos do Senhor, a Bíblia diz que Ele contemplarão os fiéis da terra. Deus tem abençoado você? Tem chegado a bênção para você? Então, meu irmão, não se negue à obra de Deus.
tenha amor e fidelidade com a obra do Senhor. Aqui não existe quantidade, existe fidelidade. Não é quantidade, é fidelidade. É aquilo que Deus toca no seu coração e você faz a sua doação. Dízimo, porque é bíblico, não tem nem como a pessoa questionar isso. É a palavra de Deus que ensina. A Bíblia diz no Novo Testamento, não, mas dízimo é só no Velho, negativo. No livro de Hebreus diz, certamente homens que morrem tomam os dízimos. Fala que dos pregadores que recebem o dízimo. Mas ele diz, ali é aquele que vive. Quando você entrega o dízimo, o homem que morre, um dia nós vamos morrer, os pastores, tudo vai ter a sua missão, o seu tempo. Eu espero chegar aos 180 anos por aí, mas se Deus quiser antes, o que eu posso fazer? Você está entendendo? Ou ele voltar. Mas a Bíblia diz, aqueles que recebem dízimo, isso está no Novo Testamento, são homens que morrem, mas ali é aquele que testifica que vive. Quem é que testifica que vive? É Jesus. Quando você entrega na obra de Deus, saiba, meu irmão, que no mundo espiritual é Jesus que está recebendo de você. Por isso, seja fiel a Deus. Fala comigo no Mensas. Se você quiser, pede o número da conta, eu darei para você. Você manda a sua ajuda, a sua doação para a obra de Deus. Continue com esse amor, com essa fidelidade. Amém, meus queridos? Olha o endereço da nossa igreja, para que um dia você possa vir nos visitar. É Rua Doutor José Mariano, número 360, próximo à Soparia do Gel, no centro, sentido Riachão, aqui na cidade de Caruaru. Tá bom, meus queridos? Então é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Domingo temos a Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu conto com todos vocês nos assistindo. Estaremos ao vivo pelo Face, no nome de Jesus, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Lembre-se, você não está só, porque Deus está com você. Um abraço, fica com Deus.